Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa E-Farsas aqui pela Just TV. O programa E-Farsas agora em novo dia, em novo horário. Toda sexta-feira, a partir das 8 e pouco, 8h15 da noite. A gente está aqui ao vivo toda sexta-feira com a sua participação. Você entra aqui embaixo, escreve, faz a sua pergunta, a gente pergunta para o convidado ou você pergunta para mim aqui, eu respondo. E como você sabe, toda semana tem o prêmio aí do É Verdadeiro ou Falso, que toda semana a gente coloca um vídeo lá no E-Farsas para você responder se é verdadeiro ou falso. Dá uma olhada nesse daí, ó. É verdadeiro ou falso? Será possível flutuar no ar? Será possível flutuar no meio da rua? Pois essa japonesinha está fazendo enorme sucesso na web com suas fotos, mostrando exatamente isso. Natsumi Hayashi aparece flutuando nas imagens. Será que as fotos são reais? Será que a moça está pendurada por cabos? Como será que ela consegue essa façanha? Entre agora no www.e-farsas.com e concorra a uma camiseta do camisetasdahora.com respondendo se isso é verdadeiro ou falso. E aí, o que você acha? É verdadeiro? É falso? Ainda dá tempo de você entrar lá no site e responder. O sorteio vai ser daqui a pouquinho no final do programa, porque hoje a gente tem uma pessoa muito legal aqui para a gente conversar. Ele já esteve aqui há 2 anos atrás, ajudou a gente a sortear aqui um PlayStation portátil. Foi num programa perto do Natal de 2009 e a gente quis conhecer um pouquinho dele, sobre ele no começo, lá na primeira vez que ele veio. Agora, dessa vez, a gente vai falar especificamente sobre maçonaria com o Marcelo Del Débio. Obrigado por você ter aceitado. Tudo bom? Não, sempre um prazer estar aqui para ajudar vocês. Muito obrigado mesmo, brigadão. E a gente vai falar sobre um tema que pouca gente conhece, muita gente inventa muita coisa em cima, né? Que é a maçonaria. Como surgiu a maçonaria, Marcelo? Bom, assim, tem muita maluquice do pessoal que inventa. Já tem gente que fala desde as pirâmides, até gente que fala que foi do século 17, 18. Mas a maçonaria ela surgiu não com esse nome. Ela surge quando os templários começam a ser perseguidos. Então eles começaram a ser caçados pela Inquisição e tiveram que fugir e se esconder. Só que tinha um problema. Para você fugir na Europa, você não tinha como se locomover lá dentro, porque você era criado num feudo e você não tinha como sair. E a única profissão que tinha permissão de viajar pela Europa era a de pedreiros. Então, os templários eles já tinham as guildas de pedreiros que acompanhavam para construir os castelos, as fortificações. E aí eles, utilizando os servos, os colegas deles, eles se disfarçaram e se mesclaram junto dessas guildas. Então isso permitia a eles conseguir se esconder da Inquisição e fugir pelo meio do território. Então eles chegavam assim e falavam, não, onde vocês estão? A gente está aqui para construir esse castelo e tal. Então eles podiam estar sempre se movimentando. Então se chegava alguma guarnição, algum grupo religioso, eles podiam picar a mula e ir para outra cidade. Então começou daí. Então eles foram sobrevivendo, né? E nesse meio tempo a igreja perseguia várias outras ordens. Então, quando apareceram os Rosacruzes, alquimistas, depois os luteranos, os protestantes, e eles foram sendo abrigados no seio dessa ordem que não tinha nome, né? Era uma ordem invisível. Isso foi indo até o comecinho do século, né? Do século 17, então 1666, quando Londres pega fogo. Então tem um incêndio que a cidade inteira é destruída. E aí eles chamam praticamente todas as guildas da Europa para ir para lá. Então todos esses grupos de maçons, né, que estavam escondidos acabam se reunindo ali e eles decidem, em 1717, oficializar como se fosse assim, agora a gente existe. Então existia a maçonaria. E aí eles começaram a recrutar. Então a partir desse ponto a gente fala que ela deixou de ser operativa, ou seja, os construtores, e ela passou a ser especulativa, ou seja, os filósofos. Então, a partir daí, eles começaram a pegar cientistas como Isaac Newton para se juntar às suas fileiras e discutir o iluminismo. Então, a partir daí, ela deixou de ser simplesmente construtores para se tornar um grupo de construtores da obra social.
Mas assim, mas aí tem uma ligação então entre os templários e a maçonaria. Existe uma ligação. Ela não é direta, porque não é o mesmo nome, mas você trouxe muito do simbolismo dos templários para o ritual maçônico. E não apenas para o maçom, mas para o alquimista também, ele pegou muita coisa do templário. Na Itália você tem os carbonários, que eram os carvoeiros, né, os lenhadores. Então, onde o pessoal dos templários precisava se esconder, e eles usavam aquelas palavras-chave vindas da parte de maçonaria, né? Então eu falava assim, a gente vai trabalhar a pedra bruta até lapidá-la para ela se tornar a pedra polida. Então na alquimia você falava que você transformava o chumbo em ouro. Em ouro, que você até me explicou da outra vez. Nos carvoeiros falavam que você pegava o carvão e transformava em diamante. Ou seja, é só jeitos de você usar diferente para você conseguir passar ideias, né? E aí, ó, por exemplo, ó, tem um pessoal aqui que está perguntando, por exemplo, o Marcos e a Marisa 17. Eles querem saber o seguinte, como é que você pode falar, você tá podendo falar abertamente sobre a maçonaria e por que você pode falar? Então, eu posso falar sobre a maçonaria, eu não posso falar em nome da maçonaria, porque a única pessoa que pode falar em nome da maçonaria é o grão-mestre maçom. Então eu venho aqui para comentar sobre a instituição. Então, obviamente, eu não vou poder falar nada sobre rituais, sobre palavras, passes, nada disso. Eu vou poder tirar dúvidas sobre a instituição. É porque é isso que o pessoal tem mais curiosidade, né? Por exemplo, muita gente pergunta por que mulher não pode entrar na maçonaria? Então, por que mulher não pode entrar na maçonaria tem a ver também com porque ela era secreta. Então, existem vários motivos. O principal é que a maçonaria é uma ordem magística e ela é uma ordem solar, ou seja, ela vai trabalhar com chakras masculinos. Então, existem 3 tipos de ritos. Então, existem os ritos que são solares, os ritos que são lunares e os ritos que são celestiais, que são mistos. Então, a maçonaria é um rito solar, para homens. Então, você tem ritos femininos, que são os lunares, que seria, por exemplo, a dança do ventre, os ritos oraculares, os ritos de freiras, que são o rito da Wicca diânica, que são ritos que só pode mulher. A estregaria, que é a bruxaria italiana. Então, nesses ritos, não pode homem. Só mulher. Só mulher. E a maçonaria só pode homem, não pode mulher. Então, trabalha isso. E existem ritos como, por exemplo, o martinismo, o rito de Mênfis Misraim, a carbonária, a Rosa Cruz, a alquimia, que são ritos mistos. Então, pode homem e pode mulher. Tá? Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que era um exército. Então, você não tinha mulheres para guerrear. Uhum. Então, isso é uma das coisas que, às vezes, os evangélicos vão lá falar mal da maçonaria e falam assim, que nos códigos antigos do século XVII falava que você não podia entrar se você fosse aleijado, isso é um preconceito, tal. Hoje isso não existe mais. Mas isso existia na época, porque como é que você vai colocar um aleijado dentro de um exército? Então, não tinha nada de preconceito. Quando passou a ser especulativa... Era mais por causa da função, né? Era mais porque você tinha que fugir. Imagina, você está numa reunião secreta. Por que tinha uma palavra de paz? Por que tinha um segredo? Porque a gente tinha que saber quem era a pessoa sem dar na cara. Então eu tinha que estar escondido. Às vezes eu viajava para uma outra cidade e eram núcleos muito separados. E não tinha internet, não tinha telefone, não tinha carta. Você imagina, então, como é que eu vou saber... Você que está assistindo a gente, você imagina um mundo que não tinha internet, como é que deve ser? Não, nem telefone, nem carta, nem nada. Então como é que eu ia de um lugar para o outro e eu ia receber um abrigo? E pior, né? Se fosse um espião, o cara entrava lá, eu olhava a cara de todo mundo na reunião e depois matava todo mundo. Então você tem vários códigos, por isso que você tem aqueles juramentos de você vai morrer se você trair. Porque durante a Inquisição, você podia, assim, vamos supor, você era templário, fugitivo, maçom, e eu te entregava para a Inquisição e ficava com metade do seu dinheiro. Então era uma tentação você entregar os maçons. Então tinha essa regra para quê? Para o pessoal que for recrutado, era uma ordem secreta mesmo, né? Então você tomava muito cuidado com quem entrava, por que entrava, porque vai que bastava um espião chegar ali, você corria um risco de você perder tudo. E era ali onde estavam todos os cientistas. Então, se a gente tem hoje ciência, do jeito como a gente conhece, se teve ali a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, todas essas revoluções iluministas e racionais, foi por causa da maçonaria. Porque nessa época a igreja era meio contra, né? Nessa época não, até hoje ela é contra a ciência. Né? Mas parece que a igreja agora reconheceu que o Sol gira que os planetas giram em torno do Sol. Até parece que agora, né? Parece que agora ela reconheceu. Até que enfim.
Mas assim, você falou de gente famosa, de cientistas e tal. Você falou no Twitter que o Houdini, né, era maçom. O Harry Houdini, que era aquele mágico. Ele fez aniversário. Fez aniversário, eu coloquei até o mapa astral dele comentado lá no blog. E nós, não só ele, muitos outros presidentes, artistas, astronautas. Você tem uma série muito grande. É que antigamente não se falava, né? Eles só descobriram que ele era maçom porque muitos anos depois as lojas maçônicas faziam homenagem. Aí as pessoas falavam assim, nossa, o Walt Disney era Demolay. O Walt Disney era maçom também? Ele não chegou a ser maçom, ele era Demolay. E Rosa Cruz. O que é Demolay? O Demolay ela é uma ordem paramaçônica para jovens de 13 até 20 anos, que eles trabalham com cavalaria. Então você entra nessa ordem, né, o seu filho, por exemplo, e aí lá ele vai aprender o quê? Oratória, como se portar, como se dirigir em público. É um pré. Não existe nenhuma garantia de que se você estiver lá, você vai para a maçonaria. Mesmo porque a maioria dos demolays acaba indo para o martinismo depois, que é mais espiritual. O pessoal também participando aqui no site. Tá tudo direitinho lá no site? Tá funcionando normal, né? E o pessoal lá no Twitter falando que o site da JustTV não está no ar, mas está sim. Você pode entrar embaixo e mandar a sua pergunta. Por exemplo, o Adalberto de Franca e também o ou a Flix. Estão perguntando aqui, quem quiser virar maçom, como faz? Como é que é? Vai lá na internet... Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, a primeira coisa que você não faz de jeito nenhum é responder spam, AdSense, site, qualquer uma dessas picaretagens. A maçonaria não manda spam. Nenhuma ordem séria de nenhum tipo manda spam, te manda e-mail, entre para os templários, entre para a maçonaria. É golpe. Promoção, isso não existe. Uhum. Então a única maneira de você entrar é através do convite de alguém que está lá dentro. Então ele te conhece e fala, pô, o Shimar tal, o cara é uma pessoa boa, tal, vou propor. E aí essa pessoa se torna seu padrinho. Então ele vai te indicar. A partir daí, você vai ter que escrever uma série de documentos lá para dentro. Então eles vão revirar a tua vida de cabeça para baixo para ver se você tem algum processo, como é que tá emprego. Vão fazer entrevista com a sua esposa para ver como é que é a sua família. Então, todo o processo, até você ser aceito e iniciado, demora mais ou menos 1 ano. Ah, não é assim, entra então, lá... Então, cara, assim, o que mais teve desde que tem esse negócio de internet, como tem muita desinformação e muita picaretagem, é golpe. Então, tem cara que, às vezes, eles cobram coisa tipo R$5.000 para ser iniciado amanhã. Sabe assim, loucura. E aí o cara paga e perde o dinheiro e ainda acha que foi enganado pela maçonaria. Aí pensa que tá enganado engraçado, pela tem maçonaria. Até um quadrinho, né, que ele coloca assim, quem quebrou esse vaso? Aí a menina fala assim, foi a maçonaria. Aí a mãe, não, sério. Então, é uma coisa absurda. E é difícil até de controlar isso, né? Porque o pessoal do grão-mestrado, atualmente ela funciona como uma associação jurídica, né? Então... eles vão atrás, mas dentro dos limites, porque não existe um termo, por exemplo, não é registrado. Maçonaria não é um termo que, não é que nem, sei lá, Coca-Cola ou E-Farsas, que você não pode usar. Qualquer pessoa pode usar, que nem dentista ou, sei lá, médico, você não tem uma coisa registrada. Então é muito complicado de perseguir essas lojas que a gente chama de espúrias. Você falou das lojas, né? Tem um pessoal que tem muita curiosidade de saber... o que são as lojas, porque, né? Vai vender o quê lá? Vende a alma, eles falam que você vende a alma pro diabo. Os evangélicos falam que vende a alma pro diabo, por isso que é loja, mas não é. Esse termo vem da maçonaria operativa. Então, quando você ia construir uma igreja, um castelo, até hoje que a gente tem, quando você vai construir um prédio, você tem os canteiros de obra, que é onde ficavam os empregados, né, os construtores. Então, é o que a gente chama de alojamento. Então, em inglês, antigamente era lodge, ou em italiano logia. E no francês também é uma palavra muito parecida. E para português eles acabaram transformando em loja. Mas o correto seria alojamento. E aí acabou, por costume, chamar de loja. O pessoal mandando algumas coisas aqui no Twitter. O Johnny Ken, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os avatares do Twitter. Eu quero mostrar alguns avatares que o Johnny Ken criou. Quer ver? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Quer ver quem mais mandou aqui, ó? O pessoal falando muito sobre a figura do bode. Até ontem eu estava
em casa, tal, conversando sobre isso, o pessoal que estava lá em casa falou assim, pergunta do bode para ele, que o bode é o negócio do capeta, não sei o quê. O que tem a ver o bode essa história, ela com a história? É muito antiga. Porque mesmo quando ainda nem era templário, nem era maçonaria, você tinha o conceito da esfinge. Que era uma figura assustadora que se representa o quê? Representa o seu eu interno. Então, quando você olha de frente para a esfinge, para aquela criatura, que na Igreja Católica você tem os gárgulas, sabe? Você tem aqui no Brasil as carrancas. Em templo shintoísta você vai ter os demônios na porta do templo. Né? Para afastar os maus espíritos. E aí, isso representa o quê? Simbolicamente, você está olhando para isso. É como no Darth Vader, quando o Luke Skywalker vai pegar o final e entrar no Jedi, ele entra na caverna e ele vai olhar para o próprio lado negro dele. Então você tem que olhar para a esfinge e entrar. Então era comum antigamente você ter nas catedrais essas figuras horríveis, né? E aí o que aconteceu foi que tinha um sujeito chamado Léo Taxil na década de 50, que ele era patrocinado pelos católicos, né, pelo Vaticano, e ele lançou um livro falso. Americano ele, né? Americano. Ele lançou um livro falso falando assim, segredos da maçonaria. Ele não era maçom, mas ele nunca foi maçom, aproveitar. não era, mas ele falava que ele era, e ele era ameaçado. É que nem aquele picareta do Daniel Mistral, que é um evangélico que fala que era satanista, e o cara inventou um monte. E aí esse Léo Taxil também inventou um monte da maçonaria. Que tem, o tio Chico também é outro picareta, tem vários ex-maçons que viram pastor e começam a falar um monte de abobrinha. Mas que não são nunca foram. E aí o cara começou a inventar que tinha bode, que tinha sangue, que tinha não sei o quê, que tinha bafomé, que tinha não sei o quê, o 666. E um monte de maluquice. E o cara publicou. E o Vaticano deu uma bombada em cima. Então o livro do cara ficou muito famoso. E aí outras pessoas leram, se impressionaram e foi um boca a boca. Não tinha internet na época também, senão acho que ia ser... Ou pior, ou o E-Farsas ia pegar de cara, né? O E-Farsas ia tentar desvendar esse mistério. Naquela época foi feito panfletagem em igreja, coisa assim. Então, ficou muito esse estigma. Porque mesmo você tendo inúmeras obras de caridade, benfeitoria, orfanato, hospitais, que são cuidados pelos maçons e tal, naquele imaginário popular, como, não, é uma sociedade secreta e tal, o pessoal fica com medo. Mas por que era secreta? Porque justamente você tinha um grupo de cientistas que ia falar lá do evolucionismo e os criacionistas malucos iam mandar todo mundo pra fogueira. Então não é que você é secreto porque você acha bonito e engraçado. Você é secreto porque se você não for secreto você está morto. Então nesse tempo foi mantida essa tradição. Então, hoje em dia a maçonaria não é mais considerada uma ordem secreta, ela é considerada uma ordem discreta. Então ela mantém essas tradições. Só que o pessoal já fica com medo e fala e não sei o quê. Fala que tem vários... E aí o que não se conhece se tem medo, né? Então esse é um dos motivos que eu tô aqui também para tirar a dúvida, né? Marcelo Deodébio lá no Twitter, Deodébio... com 2 Bs. Com 2 Bs. No Twitter, o pessoal, o Cleborges está falando o seguinte, que ele assistiu o programa do dia, está assistindo o programa do dia 18 e mandando pergunta. Não é, a gente está na justtv.com.br. E por falar em Twitter... Tem uma dica para você aí que você está entrando no Twitter ou já é malandrão lá nessa ferramenta. A gente vai mostrar 2 casos de sucessos com os avatares do Twitter. Dá uma olhada nessa dica do E-Farsas. Quem usa o Twitter sabe que a ferramenta possui algumas opções para se personalizar a página do usuário. O microblog permite que se troque desde a cor de fundo até a foto do dono da conta. Essa foto, que é chamada também de avatar, acaba virando para a maioria dos usuários a sua marca registrada. Quanto mais legal é o seu avatar, maiores são as chances de você ser reconhecido na imensidão de tuiteiros. E tem perfis no Twitter que levam essa história de avatar muito a sério e cria vários deles para serem usados em cada ocasião. Um dos perfis que possui os avatares mais bacanas no Twitter é a Samara 7 Days. Toda semana, ou quando dá na sua telha, essa tuiteira cria uma nova cara para o seu perfil. Os resultados são hilários. Samara 7 Days já ganhou até prêmios com suas criações.
Quem também não fica atrás em matéria de criação de avatares engraçados é o fundador do encurtador de URL Migrime, o empresário Johnny Ken, que já foi entrevistado por nós aqui no E-Farsas. Johnny Ken faz seus avatares usando a própria cara, de acordo com os acontecimentos do dia a dia, ou aproveitando sugestões de seus seguidores. É claro que um bom texto que agrade seus seguidores é primordial para que você alcance muitos amigos no microblog. Mas se você puder dar uma atenção ao seu avatar, ajudará com certeza na sua popularidade no Twitter. Aí, essa foi uma dica do E-Farsas para você que está lá no Twitter. Se você der uma atençãozinha para o seu avatar, a gente não deu muita atenção para o nosso avatar. O mesmo que eu criei lá do E-Farsas é o mesmo até agora. Você também não muda também muito, não, né? O meu é o mesmo desde que eu criei. Você tem bastante seguidor lá no Twitter? Eu tô com 3 mil. E é um pessoal chato, né? Assim, um pessoal bem criterioso, né? Você é fala bem uma criterioso. Coisa, eles começam eles a dão falar RT, assim, mandam resposta, comentam. É um pessoal bem participativo. Bem legal. Eu prefiro ter 3 mil decentes do que ter 100 mil que não vão fazer nada. Não fazem nada, é verdade. É igual, tem muita gente que usa script e tem milhares de seguidores lá. Não adianta nada, né? É igual eu costumo falar, até escrevi no Twitter lá. Você usar o script do Twitter é a mesma coisa que você entrar num condomínio de luxo, só que pela porta de trás, né? Ninguém sabe que você tá lá. Ó, eu tô conversando com o Marcelo Del Débio. A gente tá falando sobre maçonaria. Claro que não dá pra gente falar muita coisa, porque não tem nem tempo para isso. Tem coisa também que ele não prefere, não é? Não, dá pra falar tudo, assim. O que eu puder falar, eu falo, não tem problema nenhum. Lá no Twitter, a Karine Galvão, cuidado com o bode, E-Farsas, você está falando para mim aqui, tá? A questão do bode, voltando à questão do bode, a Igreja Católica também tem essa questão que é para pagar os pecados, que tem o bode do sacrifício. Isso, o bode, isso é judaico também. É judaico Você também. vai lá, fala no ouvido do bode todos os seus pecados, aí o bode não fala nada, né? Aí soltavam ele no deserto. E aí falavam que quando a Inquisição torturava os maçons, os templários, eles não falavam nada e não entregavam os caras. Então, falavam que eles eram que nem os bodes. Né? Is Fagundes está perguntando qual a diferença entre a maçonaria oriental e ocidental. Tem diferença? Os rituais têm diferença, sim. Na verdade, tem mais de 250 rituais cadastrados. Aqui no Brasil são 6 rituais e vai entrar um 7º agora, acho que até o final desse ano, se tudo der certo. Mas assim, por quê? O que é esses rituais? Então, tudo é maçonaria. Só que, o que acontecia? Então, a gente tinha lá o nosso grupinho de templários, estava fugitivo. Aí entravam os judeus. E eles traziam com eles a cabala. Aí o outro grupo tinha o pessoal que era luterano. Aí lá na Alemanha tinha um pessoal tal. Então você tem vários tipos que chamam de ritos. Então, por exemplo, o rito que eu pratico é o escocês antigo e aceito. Então por quê? Ele foi fundado na França, depois aperfeiçoado nos Estados Unidos, e ele trazia os aspectos mais do templarismo. Então ele é um rito extremamente magístico. Mas é o quê? São orações? O que são? Não é oração, é a maneira do ritual. Assim como na igreja você tem a missa, que você começa com certas evocações, certos rituais. Na maçonaria a gente tem rituais de abertura de egrégora para fortalecer a egrégora do grupo. Depois nós temos a reunião e depois o fechamento da egrégora. Então, além de ser um grupo de reunião, de disputa, de debate, de palestras, nós temos uma parte que trabalha com a magia. Embora hoje tenha até muito maçom que acha que nem tem nada disso. Uhum. E existem ritos que são muito pouco magísticos. Então, esse que eu trabalho, que eu opero, ele é bem magístico. Existe outro rito, por exemplo, chamado Adoniramita, que ele é extremamente cabalista. Por quê? Porque na origem dele, ele tinha muito mais judeu. Existe um rito que chama de Schröder, que ele é quase luterano. Então ele é alemão, e esse rito ele é muito eclesiástico. Então tem pouco magia, mas ele parece muito mais um litúrgico, né? Então, lá dentro eles escutam músicas, música clássica, então você tem sempre aulas sobre os grandes maçons, Mozart, Beethoven, que também eram maçons. Então você tem o rito moderno, o rito francês, que ele vem da Revolução Francesa, então ele é quase um rito ateu. Então ele é uma coisa que tem muito pouca ritualística. Então você vai ter o rito de York, que é o rito inglês.
Então ele traz muito para o parlamentarismo, então ele é muito mais voltado para o debate. Ah, que legal. Então, de onde vem a origem desses ritos? É justamente como eu falei, esses grupos não tinham contato entre eles, então eles foram absorvendo cultura. Mas o bonito é que os símbolos, o cerne da maçonaria é o mesmo, no mundo inteiro. Eles então, se você for no Japão, a loja maçônica ela pode não ser igual a daqui, mas ela vai ter as mesmas características. Então você vai ter os mesmos cargos, as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Ó, igual você falou aí, o Is Fagundes também está perguntando aqui, ó. Se é uma sociedade secreta, por que eles colam adesivos de esquadro e compasso? Porque ela não é mais secreta. Porque não é mais secreta. Ela é discreta, né? Ela é discreta, às vezes nem tanto, né? Menos do que a gente gostaria. Uhum. É o pessoal que às vezes entra e fica empolgado e põe lá adesivo e tal. Mas é porque não tem mais necessidade de ser secreto. Tanto que você tem os endereços, às vezes você tem até página no Facebook e tal. Eu já vi então também. Não tem problema. Assim. Eu estou conversando aqui com o Marcelo Deodébio. Dá tempo da gente mostrar o quem morreu dessa semana? Vamos dar uma olhada, a gente estreou na semana passada. Vamos mostrar de novo quem não morreu essa semana na internet. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Vamos lá. Como você sabe, a internet é uma fábrica de mentira. Muita gente inventa muito boato. E essa semana duas pessoas, duas figuras conhecidas não morreram, mas apareceu o boato de que ela tinha morrido. A primeira, que a gente vai mostrar aí agora, que é o filho do Will Smith, o Jaden Smith. Ele não morreu essa semana. Apareceu um boato que ele tinha morrido com snowboard, mas ele não morreu. E também, quem não morreu essa semana... esse daí, ó, eu vou falar para vocês, é o Pablo lá do site, entrou no site, deixou um comentário lá, que na semana passada a gente mostrou a foto do Magrão, que seria o goleiro do esporte. A gente mostrou outro Magrão lá, o Magrão correto é esse daí. Valeu, Pablo, obrigado pela dica. E o pessoal do Restart também não morreu essa semana, mas apareceu lá de que eles tinham sofrido um acidente no meio da estrada e tinha se lascado todo. Esse foi o Não Morreu. Quem não morreu essa semana? E se você também viu algum boato de alguém que morreu na internet e que na verdade não morreu, manda pra gente. Ou qualquer outra dica que você queira dar pra gente, equipe@e-farsas.com. Vamos dar uma olhada lá na resposta do verdadeiro ou falso? Dá uma olhada. Na semana passada te mostramos essas fotos de uma moça que parecia flutuar nas imagens e te perguntamos se isso é verdadeiro ou falso. Em fevereiro de 2011 começaram a circular pela internet fotos dessa simpática oriental, posando em vários locais como praças, ruas e pontes. Mas o que chama mais atenção nas imagens é que a modelo parece estar levitando. As fotos são reais. Não há montagem nas imagens. A moça das fotos é a fotógrafa japonesa Natsumi Hayashi, que vive em Tóquio com seus 2 gatos de estimação. Mas aí fica a dúvida, se as fotos não foram alteradas, como a moça consegue flutuar em pleno ar? A ideia dela é extremamente simples, mas requer habilidade. Natsumi usa uma câmera com temporizador e no momento certo dá um salto, criando a ilusão da levitação. Ela conta que começou a fazer essa série de imagens em 2010 e só agora em 2011 é que seu trabalho caiu nas graças dos blogueiros do mundo todo. O difícil para ela deve ser manter o rosto sereno na hora do salto, para que não notemos os altos pulos da japonesa. Além da face, Natsumi também tem que se preocupar com o cabelo e as roupas para não estragar a ilusão. No blog da artista há várias outras fotografias. Conclusão: as fotos são verdadeiras, sem manipulações digitais, mas é tudo ilusão. E assim desvendamos mais esse mistério no É Verdadeiro ou Falso? Você viu que legal a ideia dessa japonesa? E você pode entrar lá no site dela
que tem muitas outras fotos bacanas dela lá, ela flutuando. Muito legal o trabalho da Natsumi Hayashi. Se você entrou lá essa semana no site do efarsas.com e respondeu se é verdadeiro ou falso, você vai concorrer agora a uma camiseta do camisetasdahora.com. Roda o sorteio aí. Parabéns, Francenildo, você ganhou a camiseta do camisetasdahora.com. Agora é só entrar lá, escolher a sua camiseta, que o pessoal do Camisetas da Hora vai mandar para você de graça. Vamos fazer outra pergunta então, do É Verdadeiro ou Falso, que já vai ficar valendo para a próxima semana? É verdadeiro ou falso? Será possível que um pequeno transmissor acoplado a um iPhone consiga interferir nos telões da Times Square? Pois foi isso que esse hacker aparentemente conseguiu fazer nesse vídeo. Usando um iPhone acoplado a um transmissor e um aparelhinho que parece ser um repetidor de sinais, o hacker mostra que é possível sim invadir os telões de uma das avenidas mais seguras e vigiadas do mundo, a Times Square, em Nova York, Estados Unidos. Note que a sua gravação do iPhone está aparecendo nos telões. Será que esse vídeo é real? Entre agora no www.e-farsas.com e concorra a uma camiseta do camisetasdahora.com respondendo se isso é verdadeiro ou falso. Então, agora você tem essa semana inteira para concorrer. Na semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista legal aqui no efarsas.com. Quero agradecer ao Marcelo Deldébio. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para tirar dúvida do Quem pessoal. quiser saber mais, entra lá. Entra no meu site, é www.deldebbio.com.br ou no sedentário.org, no Teoria da Conspiração. Legal, as portas estão abertas aí, é lógico que eu vou te chamar várias vezes aqui pra gente conversar. Pode chamar. Tem muita gente aqui no Twitter que mandou pergunta, não vai dar tempo de responder. Pede pro pessoal do Twitter mandar @Deldébio e eu respondo. @Deldébio. Brigadão pela participação de todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta às 8h15 com o programa E-Farsa aqui na Justivi. Tchau, tchau.